Estão suados, pessoal? Uma salva de palmas para vocês. Dá o zoom aí. Quando os irmãos casados subiram, eu falei, meu Deus, é cantata. Será? É cantata? Foi muito bom, foi muito bom. Dessa vez foi só um trechinho. Da próxima vez o Marcelo falou que vai ser um capítulo, pessoal. Aguardem, tá? Vai ser uma mega produção. Vamos ler uma palavra na Bíblia? Mateus capítulo 6. Versículo 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. Vou te apresentar o Sereno. Vou te apresentar o Sereno. Vou ler? Não, vai aqui. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, uma vez eu vi uma reportagem de um nadador brasileiro, descendente de japoneses, do interior de São Paulo, de Marília. É Tetsuo Takinao o nome dele. Já escutaram sobre ele, pessoal? Ele foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil. Descendente japonês, tá? Do interior de São Paulo. Foi o primeiro medalhista olímpico em natação do Brasil. Ele faz parte da história brasileira. Ele teve uma grande paixão pela natação, se desenvolveu, evoluiu ali dentro, se dedicou, uma vida de atleta. Não sei se vocês já acompanharam a vida de algum atleta ou tiveram a vida de um atleta, não é algo fácil, é uma coisa sempre ali, 100%. Só que ele tinha esse sonho no coração dele: eu quero receber a medalha nas Olimpíadas, eu quero representar o Brasil. Só com 20 e pouquinhos anos ali, ele conseguiu alcançar esse mérito. E a reportagem que eu li falava sobre a frase que ele disse logo após isso. Ele recebeu aquilo que ele buscou por mais de uma década, como um sonho da sua vida, e recebendo a medalha, ele parou, pegou aquilo ali, e ele disse: o que vocês acham que ele disse? Ele disse, pessoal: consegui, glória a Deus. Não foi isso. O que vocês diriam? Consegui aquilo que eu tanto almejava na minha vida. Obrigado, meu Deus. Pessoal, a frase que foi escrita ali na reportagem me chamou muita atenção, porque ele falou assim: aqui está o meu sonho, e agora ele acabou. O que vocês sentem nessa frase, pessoal? Um grande vazio. Vocês concordam comigo? Um grande vazio. Ou seja, por toda uma vida, o objetivo dele foi aquela conquista. Só que, no momento que ele recebeu aquilo na mão, ele alcançou aquele objetivo, o que veio logo depois? Um grande vazio. Por quê? Agora ele já não tinha mais algum alvo para correr. Tá bem isso, pessoal? Acompanhando a trajetória dele, infelizmente depois disso, ele acaba com a sua carreira de natação. Volta para o Brasil, se dedica em empreendedorismo, estuda outras coisas, vive como empresário. Se eu não me engano, em 2017, ele faleceu. Foi feito um memorial para ele em São Paulo, porque sim, faz parte da história do Brasil.
Então, pessoal, aquela frase marca muito uma pessoa. Eu desejei isso, consegui meu sonho, está aqui na minha mão, e agora ele acabou. Ou seja, teve um pico de alegria na vida dele, e logo depois, uma despenca bem grande. E depois, teve uma vida normal, como qualquer outra. Só nós que estudamos sobre o mundo do coração, não é verdade? Se paramos para refletir, pessoal, o que de fato traz satisfação ao nosso coração? Vocês também devem ter objetivos na vida, não é verdade? É errado correr atrás desses objetivos? Não, com certeza não é, pessoal. Muitos jovens lá na igreja de São Paulo, que acabam vivendo na igreja, de vez em quando caem num pensamento estranho. Eu vou me dedicar a viver para o Evangelho, então não vou estudar mais. Vou fazer o quê? Só limpar a igreja, Eu vou aqui fazer as atividades da igreja. Muito bom. Então, pessoal, tem que estudar ou não tem que estudar? Tem que estudar. Tem que fazer carreira ou não? Tem que fazer. Até fazer carreira, só temos que fazer por quê? Por causa do Evangelho, não é verdade? Quando nós fazemos o World Camp na Coreia, uma coisa que abre muito o coração das pessoas, principalmente dos ministros, quando se tem o fórum de ministros, é a capacitação dos atendentes, recepcionistas. Vocês foram na igreja de São Paulo em fevereiro, vocês viram lá, os jovens, vocês foram muitos deles, coletinho preto, na verdade, aquela sainha preta, quando uma pessoa vem 75 graus, esse tipo de cumprimento. No caso lá da Coreia, as jovens têm essa atitude, e além disso, quando por exemplo vem um ministro da África, que fala de uns países franceses, coloca aí uma pessoa ali que fala o francês, trata ele com toda essa cordialidade e também consegue falar no idioma dele. Isso, pessoal, abre muito o coração daqueles ministros. É necessário capacitação, é necessário estudo, é necessário formação. O que mais? É necessário também nós termos uma boa profissão, na verdade. Ter uma estabilidade financeira é importante, é bom. Só que, pessoal, isso não preenche nosso coração. É necessário para a nossa vida, mas isso não quer dizer que preencha o nosso coração. Por quê, pessoal? Tudo isso é temporário. Só que tem outro exemplo de vida. Les Brown. Vocês já escutaram você falar sobre Les Brown? Les Brown, ele é um palestrante americano, que ele, na sua infância, acho que ele foi abandonado pelos pais, cresceu em uma situação muito desfavorável, muito precária, e ainda mais ele foi identificado com déficit de aprendizado, um retardo mental. Então, clinicamente, ele foi diagnosticado como uma pessoa que não poderia ter desenvolvimento na sala de aula. Ele só poderia aprender no máximo 4ª, 5ª série. Não é preguiça. O cérebro não acompanha, não consegue. Ele foi diagnosticado com isso. Ele escutou isso lá com seus 10 anos de idade, bem pequenininho. Só o que entrou na cabeça dele? Eu tenho retardo mental. Eu não posso aprender. Isso entrou na cabeça dele. Só que ele está lá, fazendo as atividades cotidianas, ele está lá na escola. Até que um dia, um professor dele, sabendo da condição dele, falou assim: Les, vai lá na lousa, escreve tal coisa. Ele falou: não, professor, não posso. Por que você não pode? Porque eu tenho retardo mental. Ele falou de novo: Les, vai lá na lousa, resolve tal conta. Ele falou: não, professor, não posso. Por que você não pode? Porque eu tenho retardo mental, eu fui diagnosticado. O professor olhou para ele e falou assim: presta atenção, não faça da opinião de outras pessoas a tua realidade. Tá certo, pessoal? Sim. O que ele disse? Não faça da opinião de outras pessoas a tua realidade.
Então, o retardo mental permanece, tá certo? O déficit de aprendizado dele permanece. As dificuldades e as limitações que ele tem na vida permanecem. Só que surgiu algo novo na vida desse homem. O que é? A instrução de um professor. E essa instrução dizia o quê? A opinião de outras pessoas não deve ser a sua realidade. Vocês entenderam, pessoal? Sim. Aquilo ali ficou na cabeça dele. Daí em diante, toda vez que ele se via limitado pela sua condição mental, do que ele se lembrava? Das palavras do professor. Eu posso fazer isso ou não posso? Todos dizem que eu não posso. Eu mesmo afirmo que não posso. Mas isso não deve ser a minha realidade. Tá certo? Hoje, pessoal, até hoje, ele tem uma página lá, ele já fez muitas palestras. Vocês podem procurar no Google, Les Brown. É um senhor negro, né, um pouquinho gordinho assim, com um sorriso muito animado. Muito bom. Por que, pessoal, a palestra dele é tão contagiante? Porque é uma verdade na vida dele. Não é uma ideia boa que é transmitida, não. É algo que de fato transformou a vida dele. Tá certo? Então é um exemplo muito diferente, por exemplo, daquele nadador que teve o seu sonho realizado, porém se entregou em desesperança. E ele, mesmo em condições de desesperança, até hoje vive com muita esperança no coração. Tá certo, pessoal? Eu comparei esses dois exemplos. Caramba, realmente tem dois tipos de vida, dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem pessoas que se apoiam em algo para vencer todos os tipos de limites da sua vida e é bem sucedido. E tem pessoas que mesmo com capacidade acaba se limitando ou se privando por causa de um pensamento e não consegue desenvolver nada. Que tipo de vida vocês preferem seguir, pessoal? Não querem viver mais? Sim. Não? Ultrapassando, não é verdade? Ultrapassando. Só que eu parei para pensar uma coisa, pessoal. Salomão, ele tem uma frase lá em Eclesiastes. Ele diz: é melhor ir para a casa de velório do que para uma casa de banquete. Tá certo? Sim. Por que ele diz isso? O que nós temos lá no velório que é melhor do que um banquete? O que nós temos no banquete, pessoal? Isso é uma coisa boa. Como foi o almoço hoje? Aquele franguinho com aquela batata palha em cima. Quando você come, você saboreia, você se agracia e depois vai no banheiro, né? E aquilo já não tem mais nenhuma relação contigo. Já não te satisfaz de forma nenhuma, tá certo? Só que ali, na casa de luto, o que nós temos ali? Nós temos a figura da morte, não é verdade? E vendo a pessoa morta, nos faz refletir sobre o quê? A vida. Um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá. Pessoal, parece que é desnecessário, só que quem pensa na vida toma rumos diferentes. Não sei se vocês já pararam para pensar na vida. Só eu com 16 anos, mais ou menos, eu queria, sabe? O que eu queria, meu Deus do céu? Desconfigurei aqui. Mais ou menos 16 anos, como eu acho que qualquer outro de 16 anos, eu queria melhorar de vida. Eu vivia num lugar muito ruim lá em São Paulo. Eu via meus pais trabalhando o dia inteiro. Desde quando minha mãe é gente, ela costura sentada o dia inteiro. Naquela época eram autônomos. O que significa ser autônomo? Você ganha enquanto você trabalha, tá certo? 7 da manhã até 11 da noite. Por anos eu vi minha mãe fazendo isso. Minha mãe, sobrepeso, né? Problema de colesterol, pressão, problema na coluna, né? Artrite, asites todos, sei lá, rinite, sinusite, tudo que é problema, né? Eu falei da caixa de remédio, tem motivo. Meu pai também, né? Água no joelho, problema no tornozelo, movimentos repetitivos, problema no pulso. Eu vi meus pais dessa forma. Eu pensei, poxa,
O que eu posso fazer para ajudar? Eu também não queria ficar naquela vida, nem por eles, nem por mim. Eu falei, tem que estudar. 16 anos, o que eu posso fazer? Tem que estudar. Hoje em dia, pessoal, vira youtuber, não é verdade? Naquela época não, tem que estudar. Vamos correr atrás de tudo. Porque não tinha condição. Eu morava num lugar muito inferior, uma periferia muito desfavorável. Se eu fosse o número 1 da escola ali, coisa que eu não era, e me comparasse ao terceiro colocado de um bairro mais estruturado, dá briga ou não dá, pessoal? Dá, para falar a verdade dá. Só que eu não conseguia enxergar isso. No meu cálculo, não tinha como alcançar o meu objetivo. Isso me trouxe o quê? Muita desesperança. Numa época, estudando sobre a anatomia humana, um professor de biologia começou a falar sobre o funcionamento do corpo. Falou, você sabe quantas células existem no nosso corpo? Eu também não sei, mas são muitas. Trilhões. Tá certo? Sim. Existem muitas células que têm funções diferentes, que são necessárias para ações diferentes. Então nós, por exemplo, para fazer um pequeno movimento, existe um trabalho muito complexo dentro do nosso corpo. Nessa época, naquela desesperança total, eu estava ali no ponto de ônibus esperando, meu ônibus, levantei o braço assim para chamar o ônibus e me veio essa ideia na cabeça. Caramba, quantas coisas funcionaram para que isso aqui acontecesse. Só façam assim, pessoal. Foi difícil? Vocês têm que agradecer por isso. Pessoas que tiveram AVC, por exemplo, não conseguem fazer isso aqui. Por quê? Não tem a conexão do corpo completo. Eu fui fazendo isso aqui, eu parei para pensar, meu Deus, quantas coisas aconteceram dentro do meu corpo para esse movimento acontecer? Quão complexo é o nosso corpo? Quão estruturado é isso aqui? É maravilhoso, pessoal. É uma coisa que desde tanto tempo atrás está sendo estudada e ainda não foi 100% decifrado. Sabe o coração de vocês batendo agora? Dizem que tem um pulso elétrico. Da onde vem esse pulso aí, pessoal? Ninguém sabe. É Deus, não é verdade? A ciência não explica isso aqui. Pode explicar todo o funcionamento do corpo, mas isso aqui não explica. Só que me veio esse pensamento. Dentro dessa complexidade tão grande, qual que é a minha função? O que adianta ter um corpo tão complexo se eu não tenho um propósito na vida? Qual que é o motivo da vida? Pensei. O resultado foi o seguinte: eu nasço sem escolha. Vocês escolheram para nascer, pessoal? Vocês pegaram uma ficha lá? Olha, eu sou o próximo, tá? Eu sou o próximo. Nasceram. Crescemos dentro de uma moldura, não é verdade? É uma moldura, é pré-moldada. Você tem que crescer, vai entrar na escola. Depois da escola você vai ter que competir ali para ser bem sucedido. Depois você vai ter que crescer para entrar numa faculdade, você vai ter que entrar numa boa empresa, você vai ter que estruturar-se financeiramente, vai ter que constituir família, ter uma filha bonita, ter um filho bonito, se tiver outros mais bonitos também, bom, né? Depois você tem que ter uma casa, tem que comprar um carro. O que mais, pessoal? Tem que poder viajar para a Hora do Sal, tem que poder viajar para o exterior, não é verdade? E você vai buscando, você tem um modo a seguir, você não tem escolha, você está seguindo. A gente caminha toda essa vida para chegar aos 70, 80 anos, como a Bíblia fala, se saudio, e acaba morrendo. Tem pessoas que vão antes, tem pessoas que vão depois, tem pessoas que desfrutam bem essa terra, tem pessoas que têm uma vida miserável e acabam morrendo. Seja para esse ou para aquele, para mim, para vocês, uma coisa apenas é certa: a morte. Não é verdade? Diante da morte, pessoal, a gente vê que a nossa vida é muito fútil. Ela é muito vazia. Por isso que Salomão disse: é melhor você estar numa casa de luto e pensar na morte do que aguardar, ser bem tratado no banquete. Só nós sabemos da história dos malfeitores na cruz, está certo? Antes de vir para cá, nós conversamos sobre isso lá no seminário de São Paulo. Do nada, os dois estavam ali insultando Jesus, profanaram Jesus. Só que teve um momento que um dos dois tem uma postura diferente perante Jesus. O que ele viu, pessoal? O que será que fez ele mudar? Só ele estava diante da morte. Ele pensou na morte. Logo, daqui a alguns minutos, daqui a uma hora,
eu vou morrer. Enquanto ele não pensava nisso, como é que ele enxergava Jesus? Só como mais um. Era só mais um. Só que no momento que ele para pensar que ele está perante a morte, o que ele enxerga? Jesus Cristo está ali sem culpa nenhuma. Já enxergou Jesus diferente. Depois que enxerga Jesus Cristo diferente, ele vê que é da parte de Deus e pede misericórdia. Tá certo? Só existe todo um processo. É muito importante nós pararmos para pensar na vida, meu amigo. Porque dentro do pensar na vida, a gente encontra um grande vazio. Seja o Les Brown, um homem de grande sucesso, seja aquele nadador que se afundou em tristeza, só o fim dos dois é a morte. Nesse mundo, sendo bem sucedido, sendo mal sucedido, o fim dos dois é a morte. Tá certo, pessoal? É a morte. Por isso que é importante nós sabermos focar no que de fato importa. Hoje nós lemos Mateus capítulo 6. Só que o que a Bíblia diz? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Tá? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. O que isso quer dizer, pessoal? Depende dos olhos, tá? Os olhos de vocês são bons, pessoal? Sim ou não? 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 Tem catarata. Vamos pensar. O que será que Jesus Cristo quer dizer com isso aqui? Ó, os olhos são a lâmpada do corpo, tá? Você vai se guiar por quê? Pelos seus olhos. Se eles forem bons, todo o teu corpo, toda a tua vida, toda a tua caminhada será boa. Agora, se eles forem maus, no versículo 23, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Já viram isso, pessoal? Luz que é trevas. Dá para entender isso aqui? Existe uma luz em você, existe uma luz. Só que essa luz pode te iluminar, ou pode ser uma luz que são trevas. O que isso quer dizer? É uma luz. Será que é uma luz ultravioleta, escura? Luz negra? Pessoal, isso aqui fala sobre conceitos. Pessoal, como é que funciona a nossa visão? Alguém sabe dizer? Tem algum oftalmologista aqui? Ou alguma pessoa que estuda isso? Nós somos cegos completamente, é certo. Por mais sadio que eu seja, por mais saudável que sejam meus olhos, né? Não tem problema, tá bom? Tem a catarata sem problemas. Por melhor condição que eu tenha, sem luz, pessoal, a gente enxerga? Não. A visão só é possível com a luz. No momento que a luz ela bate, pessoal, na nossa retina, existe a refração que acontece dentro do nosso olho, né? E aciona alguns nervos ali e projeta a imagem. Então, por mais saudável que sejam meus olhos, sem luz, a gente não enxerga. Então, antes dos olhos bons, o que vem, pessoal? A luz, tá certo? Sim. Agora, tem dois tipos de luz que a Bíblia fala. Existe uma luz que vai te iluminar, existe uma luz que são trevas, pessoal. Só, biblicamente falando, quem é luz? Jesus é luz, tá certo? Sim. Então vamos, interpretar isso. Se os meus olhos são bons, eu vou enxergar por meio de Jesus. Se os meus olhos forem bons, eu enxergo a luz que é Jesus, todo o meu corpo será iluminado. Amém, pessoal? Toda a minha vida estará iluminada. Agora, se a luz que eu utilizo para enxergar forem trevas, pessoal, o que são trevas na Bíblia? O pecado pode ser? A carne pode ser? Pessoal, pensamento. Tá certo? Se o conceito da minha vida, que direciona a minha vida, forem as trevas, o meu pensamento, quão grande serão as trevas da sua vida? Deus está dizendo isso. Isso significa o que, pessoal? Conceitos. Mas se o conceito que direciona a minha vida for Cristo, eu vou por uma direção. Se o conceito que direciona a minha vida for os meus pensamentos, eu vou
para outra, que vai definir coisas completamente diferentes. Tá certo, pessoal? Só nós, pensando dessa forma, imagine, vamos supor que exista um lugar para vender lâmpadas. Eu preciso de luz, tenho energia, só que eu preciso de lâmpada. Esse lugar vai ser a minha fonte de luz. Eu pensando nisso, pessoal, dá uma importância na igreja. Só nós estamos na igreja. Por que estamos aqui? Por que estamos na igreja, pessoal? Vocês buscaram, conheceram Deus? Tiveram essa intenção, será na vida? Biblicamente falando, pessoal, quem foi atrás de Cristo? Fomos nós ou Ele que veio atrás de nós? Ele que veio atrás de nós. E por que Ele veio até nós? Só porque o mundo nos amou? O mundo, o que aconteceu? O que o mundo fez, pessoal? Nos rejeitou. Nós não fomos aceitos neste mundo. Então eu não conheço todos vocês. Na verdade eu não conheço, os que conheço também não tenho, sabe, a trajetória de vida de cada um. Só que biblicamente dá para saber uma coisa: vocês não foram aceitos nesse mundo. Não é verdade? Sim. Em vez de serem felizes nesse mundo, sofreram. Em vez de serem bem-sucedidos nesse mundo, tiveram um fracasso no seu coração. De várias formas. Sentiram vazio, sentiram trevas, sentiram medo, solidão. O mundo não vos aceitou. E Jesus Cristo, Ele foi nos resgatar. Tá certo? Jesus Cristo nos resgatou. Isso aconteceu, isso está retratado lá no livro de João. Só que hoje, Jesus Cristo não está mais fisicamente nessa terra. Desde a época de Atos, onde os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho, começa a época do que, pessoal? Da igreja. Amém? Naquela época era Cristo. Hoje é a igreja. Hoje é a igreja. Só onde nós aprendemos sobre o conceito de Cristo? É na igreja. Como nós podemos enxergar pela palavra de Cristo? É na igreja. Só teve uma vez que minha filha, vocês viram minha filha hoje? Sim. Obrigado, bom tratar. Minha filha, ela começou a passar mal de madrugada. Ela estava com um pouquinho de febre, tá? Ela estava com um pouquinho de febre. E ela foi dormir. Só que passou 1 hora mais ou menos, lá 1h30, 2 da madrugada mais ou menos. Ela acordou e falou: papai, eu quero ir no banheiro. Estava querendo vomitar. Peguei ela no colo, ela vomitou no meu colo, só que não saiu tudo. E nesse momento, ela se abriu toda. Ela teve um espasmo assim, né? Muscular, corporal, ela ficou toda tensa, aberta, e os olhos dela virou. Eu não sabia o que fazer. Passou uns segundos e eu vi que ela começou a ficar avermelhada, roxa, porque ela estava engasgada, né, com vômito. Eu entendi que ali eu não poderia resolver nada. Eu corri para o hospital. Da igreja até o hospital, 10 minutos, 15 minutos. Só o que passou desses 10, 15 minutos na minha cabeça? Morreu. Deus vai me ajudar. Não. Hã? Tudo que não presta. Faleceu. Sabe, essa luz que são trevas tomou conta da minha cabeça. Eu estou enxergando, tem uma luz que me faz ver as coisas, só que são trevas. Tudo que eu enxergo é trevas. Por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Por que justamente com minha filha? Será que ela vai ficar bem? E se ela morrer? Por que Deus está fazendo isso comigo? Não, eu sei que vocês nunca tiveram esse tipo de pensamento, tá? Por isso que eu vim aqui, pessoal, porque eu preciso aprender com vocês como é que reage nesses momentos. Passou tudo na minha cabeça. Eu vi ela cada vez mais roxa, minha esposa desesperada atrás com ela no colo, quando eu dirigia lá na avenida 90, 100 por... Passou tudo. Pois é, pessoal. E aí eu me pergunto, mas cadê? Será que eu não conheço os versículos da Bíblia que poderia me defender? Conhece ou não conhece, pessoal? Conheço. Fala aí, que versículo que nós temos na Bíblia que pode ser utilizado nessa situação? Aí, ó, sai na hora. Onde está isso aí? Mateus 28. Romanos 8, 28. Onde está? O que está escrito em Romanos 8, 28? Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, né? Ama Deus.
Salmos 23. O que está em Salmos 23? Senhor, não tem nada de voltar. Olha aí, ó. Cássia se aprende. Olha, tá vendo? Jovem espiritual. Né? Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 30, 33 ali também. O que mais? Tem muitos versículos. Crede que recebeste. Só nós temos muitos testemunhos, na verdade. Cada um de nós já escutamos, pessoal. Quando vai conversar com o outro, nossa, sai assim, ó. A outra pessoa está na dificuldade, eu não, né? Eu vou lá conversar com ela, mas sai das palavras. Deus vai te abençoar, querida. Irmão, pode ficar tranquilo, Deus vai te ajudar. Tem ou não tem? Romanos 8, 28 já sai, pá. Então quando eu estou ali, naquela situação, o saber ajuda? Ajuda. Mas nem sempre resolve. O pessoal estava desesperado. Chegamos no hospital, tinha lá um bombeiro, esperando, né, atendimento, ou esperando ser chamado. Estamos lá conversando, graças a Deus. Ele viu que ela estava engasgada, já fez o primeiro atendimento para ela poder vomitar o ácido. Depois ela foi internada, ficou de observação. Foi resolvido? Foi. Só que, pessoal, eu parei para refletir no meu coração. Eu liguei para todos os pastores da igreja de São Paulo. Só que 2 da manhã, quem vai atender? Ninguém. Os irmãos também. Estão todos dormindo. Eu precisava de alguém ou algo para confortar meu coração. Ele mandei uma mensagem para um pastor lá na Coreia. 2 da manhã aqui, são 2 da tarde lá, né? Mandei uma mensagem para ele lá na Coreia. Ele me respondeu. Ele só falou uma frase, pessoal: Deus te ajuda. Ponto final. Repitam comigo, pessoal. Deus te ajuda. Deus me ajuda. Ele só falou isso. Aquilo acalmou meu coração. Aquilo confirmou todos os versículos que até então estavam na minha cabeça. Tá certo, pessoal? Eu percebi uma coisa. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha experiências, por mais que eu tenha conhecimentos, por mais que eu tenha testemunhos, se não tiver um segundo que possa afirmar pela fé essas palavras no meu coração, só a minha vida não tem como se manter na fé. Tá certo? Sim. Vocês concordam comigo, pessoal? Sim. Se hoje, vamos supor que hoje eu deixo a igreja e penso, ó, daqui para frente eu vou manter a minha vida espiritual diante de Deus. Quantos dias nós conseguimos? Até o primeiro obstáculo que encontrar vai cair. Só a igreja, ela afirma a verdade de Cristo na nossa vida. Por isso que a igreja é tão importante. Só nós temos essa boa luz, que é Cristo. Cristo hoje, pessoal, é a igreja. Amém? É a igreja. Nós estamos aqui no Arroio do Sal. Por quê? Porque a igreja se movimentou para a gente fazer esse evento. A igreja está se unindo para poder pregar o Evangelho. A igreja está trabalhando para que a gente não morra espiritualmente. Eu vi lá as irmãs trabalhando na cozinha, um espaço muito grande, muito bom. Só que é cansativo, não é verdade? É cansativo trabalhar na cozinha. Quem trabalha na cozinha aqui, levante o braço, por favor. Então fica muito obrigado, tá bom? É cansativo. Sabe o que é cansativo também? Pastor Marcos, reunir vocês e falar: vamos fazer esse evento, vamos participar todos juntos, né? Hoje a irmã me mandou uma mensagem esperando: pastor, ela vai ter que começar às 2, aí já deixou para 2h15 porque ninguém apareceu aqui. São 2h30, eu devo começar ou não devo? Eu falei: começa. Se é 2 horas para começar, tinha que ter começado às 2, mas não veio ninguém. Onde estavam os irmãos, pessoal? Onde vocês estavam? No quarto, dormindo. Cada um tem seu motivo. Estavam cansadas, na verdade, né? Viajaram tarde, até tarde ontem, trabalharam na cozinha, fizeram limpeza. Estão cansadas. Mas está tem atividade às 2 da tarde. Aí o pastor Marcos tem que estar o quê? Sempre aqui. Ora, gente, participa. Onde vocês estão? É fácil também para ele? Não é. Pari. Não é fácil. Para a nossa carne não é fácil. Então, pessoal, a igreja, ela está sustentando a nossa vida. Amém, pessoal? Vocês concordam comigo? Sim. A igreja sustenta a nossa vida.
Vamos ler só mais um versículo aqui, vamos terminar. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ver juntos esse versículo também, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Um, dois, três e já. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é ele aqui, pessoal? Jesus. Jesus hoje está mostrado como, pessoal? A igreja. Ele, ou Cristo, ou a igreja, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus. Está terminando, não? A gente vai embora. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém, pessoal? Amém. Todas as coisas. Lembrem-se disso. A minha vida é sustentada por Cristo. A minha vida é sustentada pela igreja. Amém. Então, se vocês tiverem o conceito da palavra de Cristo, a vida de vocês será iluminada. A vida de vocês será gloriosa. Terminamos. Eu oro aqui. Não, vamos para a próxima atração, pessoal. Próxima atração.